Júliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Júliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seu canal de legislação de trânsito. Este é o episódio número 103, gravado na sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. No episódio de hoje eu separei os seguintes assuntos para tratar com você. Vou falar primeiro sobre composição do Conselho Nacional de Trânsito, tendo em vista a publicação no Diário Oficial da União de 8 de abril da portaria do Ministério da Infraestrutura número 29/20, que designa os membros do Conselho Nacional de Trânsito. E o segundo assunto, vou falar sobre expressões interessantes da legislação de trânsito brasileira, em especial do CTB. Eu estava preparando as aulas essa semana do curso 22 anos de CTB em 4 horas e me lembrei de um texto que eu escrevi há bastante tempo a respeito de expressões do CTB, porque às vezes nós temos aí expressões em inglês, como por exemplo outdoor, sidecar, ou temos expressões que têm significados diferentes, apesar de constar da mesma lei. Você pega a palavra sanção, por exemplo. Sanção, ao mesmo tempo em que é a aprovação da lei por parte do Poder Executivo, também significa punição. A palavra regulamentação tem 2 significados também. A gente encontra em determinados momentos em que há necessidade de regulamentação de determinado assunto pelo Conselho Nacional de Trânsito, ao passo que a palavra regulamentação no artigo 187 nos remete ao significado que consta do anexo 1, que é regulamentação da via e que significa implantação da sinalização de regulamentação. E esse meu texto é bem interessante porque aborda estas palavras utilizadas pelo CTB, inclusive palavras que não existem na língua portuguesa, mas somente na língua brasileira, como é o caso de seletista. É uma palavra que só existe na língua brasileira. Tá certo? Só um instante que a gente já começa. Júliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Primeiro assunto, composição do Conselho Nacional de Trânsito. O artigo 10 do CTB trata da composição do CONTRAN, dizendo o seguinte: o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, tem a seguinte composição. Ou seja, primeiro ponto aí que acredito que aqueles que são profissionais de trânsito todos saibam disso, é que quem preside o CONTRAN é o diretor do DENATRAN. Sempre foi assim? No atual código, sempre foi assim, desde que ele entrou em vigor. No entanto, é importante destacar que no primeiro ano já de vigência do código, aliás, praticamente junto com o código, foi publicado um decreto, que é o decreto número 2.327, de 23 de setembro de 97. É a mesma data do Código de Trânsito, que dispunha sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, composição do Conselho Nacional de Trânsito e dava outras providências. E veja que interessante, o artigo 1º determinava que compete ao Ministério da Justiça, naquela época, a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, bem como o exercício das funções de órgão máximo executivo de trânsito da União. Aqui havia até um equívoco, porque o Ministério da Justiça até poderia ser o responsável pela coordenação máxima do sistema, como o foi, mas ele não exercia as funções de órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem exercia essa função era o DENATRAN, como é até hoje, né? E o artigo 2º, apesar de ser um decreto, ele trazia uma oposição à lei, porque ele dizia: o Conselho Nacional de Trânsito, criado pela Lei 9.503 de 97, na verdade ele não foi criado pelo atual CTB, ele foi criado junto ao primeiro Código de Trânsito de 1941, é composto pelos titulares, vejam bem, titulares dos seguintes ministérios: 1. Da Justiça, que o presidirá; 2. Dos Transportes; 3. Da Ciência e Tecnologia, e aí continuava a trazer os ministérios. Mas veja só, pelo decreto, diferentemente do que trazia a lei, o CONTRAN deveria ser composto pelos ministros.
e presidido pelo titular do ministério, que era o coordenador, que era o ministro da Justiça. Se você pegar qualquer resolução do CONTRAN publicada de 98 até 2003, você vai encontrar os nomes daqueles que assinaram as resoluções, justamente nomes dos ministros. Desde 97 até 2003, essa foi a composição do Conselho Nacional de Trânsito ao arrepio da lei. Então, quando a gente fala de medida provisória, eu já falei aqui no podcast, já expliquei sobre a MP 882, e agora vem ao caso a gente comentar de novo sobre ela, em que se questiona a possibilidade de o presidente da República estabelecer a composição ministerial para o CONTRAN. É importante ressaltar que isso já foi feito e por decreto. O decreto era válido, ele acabou sendo aplicado durante todos aqueles anos, mas do ponto de vista jurídico ele não era válido, porque ele estava contrário ao que estabelecia a lei. Quando que mudou isso? Mudou quando esse decreto foi regado pelo decreto 4.711 de 2003, em que a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito passou para o Ministério das Cidades, em vez do Ministério da Justiça. E foi aí que, efetivamente, a partir de 2003, o presidente do CONTRAN passou a ser o diretor do DENATRAN, como já estabelecia o artigo 10. Nessa época, inclusive, foi criado por meio de um decreto a Câmara Interministerial de Trânsito, na qual estariam os ministros para cuidar de aspectos orçamentários e políticos sobre o Sistema Nacional de Trânsito, mas isso aí praticamente não saiu do papel, mas os ministros naquele momento saíram do Conselho Nacional de Trânsito. Foi somente agora que voltou a se cogitar a participação direta dos ministros no CONTRAN. O presidente da República, então, numa das suas primeiras medidas provisórias, no ano de 2019, determinou essa composição ministerial, que é uma composição muito mais política do que já era anteriormente. Eu digo isso porque antes os representantes dos ministérios, alguns deles eram especialistas em trânsito, mas não necessariamente precisariam ser. Porque o CONTRAN conta com o apoio das câmaras temáticas, onde aí sim participam os técnicos, seja dos órgãos de trânsito, seja da sociedade. E o CONTRAN tem uma composição eminentemente política. Quando você coloca os ministros, com muito mais razão. Pelo MP 882, o ministro da Infraestrutura era o presidente do Conselho, os outros ministros faziam parte do CONTRAN, e o diretor do DENATRAN tinha uma função de diretor executivo, aliás, secretário executivo do Conselho Nacional de Trânsito. Isso vigorou do início de 2019 até final de agosto, e aí, como a SMP decaiu por decurso de prazo, nós deixamos de ter uma composição efetiva do CONTRAN até esta semana. Então, desde início de setembro de 2019 até esta semana de abril de 2020, o CONTRAN não estava funcionando. Mas tão somente o diretor do DENATRAN, na condição de presidente, vinha expedindo resoluções no formato de deliberações, que eu até já expliquei aqui em outro episódio, que é algo que antecede a resolução, nos casos de urgência e interesse público, assinada apenas pelo presidente. Então eu falei que ele vinha expedindo resoluções, mas só para você entender, né? O nome correto desse ato normativo do presidente é deliberação. Tá? E nesta portaria que foi publicada dia 8 de abril, os ministros voltaram para o CONTRAN, já que cada ministério tem que indicar um representante. Entendeu-se por bem que esse representante seja o próprio ministro. Até aí não há problema do ponto de vista legal que seja designado aquele representante. A questão maior será como que o diretor do DENATRAN, que é um cargo dentro da organização administrativa, abaixo, obviamente, dos ministros, vai presidir um conselho formado só por ministros. Sendo importante ressaltar também que, pelo artigo 12, que traz as competências do CONTRAN, uma delas é de julgar recursos em segunda instância por infrações gravíssimas cometidas em rodovias federais. Então, o ministro da Justiça, por exemplo, Sérgio Moro, a partir dessa semana é conselheiro do CONTRAN. O ministro da Saúde é conselheiro
do CONTRAN, o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações é conselheiro do CONTRAN, né? Todos os ministros agora se tornaram conselheiros do CONTRAN, com a previsão também de suplentes. O único ministério que o cargo de suplente está vago pela portaria é o Ministério do Meio Ambiente. Todos os outros têm os suplentes. Então é possível que os suplentes tenham uma atuação mais frequente do que dos próprios ministros, não só nas decisões do colegiado, mas também no julgamento de recursos. De qualquer forma, ficou uma situação um pouco estranha que alguém com cargo abaixo dos ministros presida o conselho formado pelos ministros. Mas essa foi uma forma que se encontrou de não ofender a lei, não fazer por meio de decreto, como o governo anterior havia feito, e tendo em vista que a MP 882 deixou de ter valor. Um outro aspecto interessante é que a portaria utilizou as nomenclaturas atuais dos ministérios. Porque no artigo 10 do CTB nós temos lá Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje se chama Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Educação e do Desporto. Hoje é apenas Educação. Exército. Hoje se chama Defesa. Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Hoje é Meio Ambiente. E Justiça. Hoje se chama Justiça e Segurança Pública. Além disso, no artigo 10, existem ministérios que não existem mais. Transportes e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O do Transportes hoje é o próprio Ministério da Infraestrutura. E o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior hoje é o Ministério da Economia. Então a portaria atualizou os nomes dos ministérios. Outra curiosidade é que o Ministério da Infraestrutura hoje passou a ter 2 cadeiras no Conselho. Uma delas porque é o ministério responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, e outra porque passou a estar no lugar do Ministério dos Transportes. Então hoje nós temos as 2 cadeiras e mais o próprio presidente do Conselho, que também faz parte do Ministério da Infraestrutura, né? Então chega a ter 3 vagas, tá certo? Então essas são as informações que eu queria trazer sobre a portaria que estabeleceu a atual composição do Conselho Nacional de Trânsito, portaria 29/20, e vamos aguardar aí para ver as novidades das ações do novo Conselho Nacional de Trânsito. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Segundo e último assunto, expressões interessantes da legislação de trânsito. E eu vou te pedir aqui a sua compreensão para fazer uma leitura. Normalmente eu falo sobre o assunto. Hoje eu vou fazer uma leitura desse meu texto que eu escrevi há alguns anos, chamado Expressões Interessantes da Legislação de Trânsito, que está inclusive no ctbdigital.com.br, em vários artigos do Código. Eu peguei aqui o artigo 4º, se você entrar lá no artigo 4º, do lado direito tem uma parte em que vai aparecer lá, expressões interessantes da legislação de trânsito. Vale a pena a leitura e eu vou fazê-lo para você, tá certo? Então, vamos lá. Conhecer o significado da linguagem é essencial para qualquer comunicação, pois, para que haja entendimento entre o emissor e o receptor da mensagem, ambos devem, obviamente, compreender o código linguístico utilizado. No meio jurídico não é diferente. A questão, aliás, é ainda mais complexa, já que existe uma distância significativa entre aquele que transmite a informação por meio de um regramento jurídico, o legislador, e aquele a quem se destina a mensagem, seja o intérprete, o operador de direito ou o cidadão de maneira geral. Na comunicação cotidiana, as relações sociais dão sentido às palavras, e as emoções acentuam ou atenuam seus significados, permitindo uma interação mais efetiva entre as pessoas. Um aluno que responde ao professor que entendeu a aula ministrada pode transmitir, por meio da sua expressão corporal e da entonação de sua voz, uma mensagem totalmente oposta, apesar da afirmação proferida. No direito, entretanto, a utilização da linguagem requer um cuidado apurado, tendo em vista que, além de ser impessoal, a lei tem como fundamento justamente prescrever um comportamento para a vida em sociedade. E, portanto, deve ser claro o suficiente para evitar interpretações equivocadas, dúbias ou contraditórias. Não se trata de privilegiar uma redação rebuscada,
mas, pelo contrário, deve o legislador primar pelo uso do discurso ao mesmo tempo simples, correto e inteligível. Em sua famosa obra denominada Do Espírito das Leis, de 1748, o barão de Montesquieu ponderava que o estilo das leis deve ser simples. A expressão direta se entende sempre melhor do que a expressão refletida. Não há majestade alguma nas leis do Baixo Império, nas quais se fez os príncipes falarem como retóricos. Quando o estilo das leis é empolado, as encaramos apenas como uma obra de ostentação, e ainda que as leis não devem ser sutis. São feitas para pessoas de pouco entendimento. Não são uma arte da lógica, mas a razão simples de um pai de família. Infelizmente, nem sempre, a simplicidade está presente no texto legal. No trânsito, assim como em qualquer área na qual aprofundássemos nosso estudo, encontramos diversas expressões que lhes são próprias, variando inclusive no mesmo idioma. Um semáforo pode ser chamado também de farol ou de sinaleira, assim como uma rotatória pode ser uma ilha, uma rótula ou um queijim, a depender do regionalismo brasileiro, muito embora a rica variação da nomenclatura não conste da redação legislativa. Algumas das palavras utilizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro são traduzidas, após o seu último artigo, com a expressa explicação, no artigo 4º, de que os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos desse Código são os constantes do anexo 1. Ainda assim, nem todos os termos de trânsito foram contemplados. O Código traz, por exemplo, o significado de noite, período do dia compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol, mas não faz menção ao que vem a ser um carro, um caminhão ou um triciclo, apesar de relacionar automóvel, bicicleta, caminhão-trator, caminhonete, caminhoneta, ciclo, ciclomotor, motocicleta, motoneta, reboque e semi-reboque. A simples análise do anexo 1 do CTB nos renderia vários exemplos curiosos, como a lacônica descrição do que são vias, estradas e rodovias, ou a expressão técnica e pouco conhecida, cuja tradução é acompanhada do seu nome popular, catadióptrico, dispositivo de reflexão e refração da luz, utilizado na sinalização de vias e veículos, olho de gato. Aliás, algumas explicações não esclarecem muita coisa. Interseção, por exemplo, é todo cruzamento em nível, mas se o leitor quiser saber o que é cruzamento, este é descrito como interseção de duas vias em nível. Não me limitarei, entretanto, aos conceitos e definições propostos pelo legislador de trânsito. Minha intenção é percorrer os atuais 21 capítulos do CTB, hoje 22, e apontar algumas expressões interessantes que merecem um olhar mais crítico. Comecemos pelo título do próprio anexo 1, dos conceitos e definições. Afinal, como se preteria o popular glossário para explicitar os termos técnicos de trânsito, é de se perguntar se as palavras conceitos e definições se equivalem. Embora pareçam sinônimos, existem diferenças sintáticas para a utilização técnica de tais expressões. O conceito pode variar de uma pessoa para outra, e é resultante de uma escolha arbitrária ou convencionada a respeito daquilo que se quer conceber. Enquanto alguém pode dizer, por exemplo, que o seu conceito de água é o bem mais precioso da natureza, outro pode argumentar que o conceito mais adequado seria uma substância incolor, inodora e insípida. Tratam-se de conceitos que, mesmo distintos, conservam igual validade, alterando-se tão somente em função do referencial utilizado pelos interlocutores. Diferentemente, a definição procura apontar, em relação a determinado ser ou objeto, quais são suas particularidades, que o distinguem de outros do mesmo gênero. Por definição, a água é uma substância líquida composta por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas esta também é uma convenção linguística ignorada na prática. O CTB parece denominar de conceitos e definições os significados escolhidos para cada uma das palavras indicadas do anexo 1, sem este rigor técnico apontado. De igual sorte, em outros dispositivos do Código, encontramos palavras diferentes, com sutis peculiaridades em seu alcance, ou com significados exatamente iguais. No primeiro caso, aponto como exemplo o artigo 7º do CTB, que indica os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Apesar de frequentemente tais palavras serem usadas como equivalentes, a doutrina de direito administrativo costuma nominar órgãos os componentes da administração pública direta, criados por meio da desconcentração do poder executivo, enquanto intitula entidades aquelas criadas pela descentralização administrativa, que dá origem à administração pública indireta. No que se refere a palavras diferentes com igual significado, podemos destacar o artigo 220, inciso 1, que pune a velocidade incompatível com a segurança do trânsito
quando o veículo se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles, não havendo diferença substancial entre os termos cortejos e préstitos. Também encontramos sinônimos em artigos distintos do CTB. Para indicar infrações de trânsito que ocorrem com o veículo em movimento, por exemplo, a lei utiliza os verbos dirigir, conduzir, transitar e, de forma mais taxativa, quando o veículo estiver em movimento. Até falei sobre isso em outro episódio. Condutas que, na minha opinião, representam a mesma coisa. O verbo transitar, aliás, contempla uma questão interessante, pois apesar de ser um verbo derivado do substantivo trânsito, que abrange a movimentação e mobilização do veículo, indica infrações que, em sua completa maioria, somente pode se configurar se o veículo estiver efetivamente em movimento, por exemplo, transitar em marcha ré ou na contramão de direção. As repetições, às vezes, parecem ser necessárias para abranger todas as situações que podem ser alcançadas pelo dispositivo legal, como no caso do artigo 277, parágrafo 2º, que versa sobre os sinais de embriaguez, citação ao torpor decorrentes da influência de álcool, ou do artigo 280, parágrafo 2º, que prescreve que a fiscalização eletrônica pode ocorrer por meio de aparelho eletrônico, equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. Só acrescento aqui que o 277, parágrafo 2º, já teve alteração na sua escrita. Outras vezes, no entanto, o detalhamento da informação não é apenas desnecessário, mas ilógico. O artigo 218, alterado pela Lei nº 11.334 de 2006, prevê a infração de transitar a velocidade superior à máxima permitida para o local em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Ora, se a infração ocorre em qualquer via, qual é o motivo de começar enumerando-as? Houve aqui, a bem da verdade, uma falta de atenção na alteração legislativa, pois foram aglutinados o antigo inciso 1, que era rodovias, vias de trânsito rápido e vias arteriais, com o antigo inciso 2, demais vias, sem se perceber a forma errônea como restou descrita a conduta infracional. Assim como encontramos palavras diferentes com o mesmo significado, a língua portuguesa também nos oferece palavras iguais com significados diferentes. A Lei nº 9.503 de 97, que instituiu o CTB, recebeu a sanção do Presidente da República, da mesma forma que as penalidades de trânsito previstas no artigo 256 constituem sanções administrativas a serem aplicadas aos infratores. No primeiro caso, sanção significa aprovação, enquanto no segundo quer dizer punição. Em vários artigos do Código, encontramos a necessidade de regulamentação do CONTRAN, que quer dizer elaboração de normas complementares. Mas o significado de regulamentação da via, no anexo 1, é implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias. Assim, para que se configure a infração do artigo 187, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, entendo que não basta a criação de uma norma, mas é necessária a implantação de sinalização proibitiva. Outro exemplo está no parágrafo 2º do artigo 1º, que garante a todos o direito ao trânsito seguro. Este direito do cidadão é notoriamente diferente da mesma palavra quando empregada na penalidade de trânsito denominada suspensão do direito de dirigir, artigo 256, inciso 3, posto que esta suspensão se refere à retirada de um ato administrativo anterior que concedeu o exercício de um privilégio pelo detentor da CNH. Por vezes, nos deparamos no CTB com palavras que nos remetem a uma ideia totalmente distinta do que efetivamente se quer designar, ou seja, o conceito atribuído pelo senso comum é diferente do conceito legislativo. O artigo 200, por exemplo, estabelece a infração de trânsito de ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. A palavra refúgio, ao contrário do que pode parecer, de forma bem simples, lugar para onde correr, tem o significado delimitado pelo anexo 1, parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Desta forma, o que o artigo quer dizer é que a infração não terá ocorrido quando o veículo de transporte coletivo possui portas do seu lado esquerdo e estiver embarcando ou desembarcando seus passageiros no canteiro central da via, utilizado como refúgio, pois neste caso não haveria risco à segurança em uma ultrapassagem pela sua direita. Também merece atenção o artigo 68, parágrafo 5º, o qual estabelece que, nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres. Para a lei, obras de arte não são monumentos,
a serem apreciados em visitação pública, mas apenas designam as passarelas e passagens subterrâneas, que recebem esta denominação pelo anexo 1. O uso comum de algumas expressões também acaba por consagrar o seu significado na comunicação oral, embora não registrado na lei. Todo motorista sabe que é proibido praticar racha, dar cavalo de pau ou ultrapassar em local com faixa dupla. Ainda que desconheça que a lei denomina tais condutas como disputa de corrida, que antigamente trazia por espírito de emulação, hoje não mais, exibição de manobra perigosa com deslizamento ou arrastamento de pneus, também teve uma pequena mudança nesse artigo 175, e ultrapassar onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos, artigo 203, inciso 5. Existem denominações que são substituídas ao longo do tempo, mas continuam a ser utilizadas no texto legal. A composição do CONTRAN foi justamente o tema aqui do nosso episódio, previsto no artigo 10 do CTB, por exemplo, prevê, entre outros, a participação de representantes do Ministério do Exército e da Educação e do Desporto, muito embora atualmente tais órgãos se denominem, respectivamente, Ministério da Defesa e da Educação. Neste caso, as mudanças ocorreram posteriormente à aprovação do CTB, e, portanto, as designações não foram grafadas erradas, apenas deixaram de ser atualizadas. No caso do artigo 76, a situação já é diferente. O CTB determina que a educação para o trânsito ocorra em todos os níveis de ensino, mas usa os termos pré-escola, primeiro, segundo e terceiro graus, em contradição com as novas, entre aspas, nomenclaturas utilizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é anterior ao CTB, pouco tempo antes. Lei número 9.394 de 96. Educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. Há também mudanças que são de certa forma rejeitadas. O CTB atribuiu um novo nome para o documento que comprova o licenciamento anual de um veículo, CLA, Certificado de Licenciamento Anual, artigo 131 e vários outros, em substituição ao antigo CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Mas este revogado nome continua a ser utilizado em todos os documentos expedidos no país, ainda que passados tantos anos de vigência do Código. A questão é tão intrigante que o CONTRAN publicou em 1998 a resolução número 61/98, apenas para explicar que o CLA, de que trata o Código, é o CRLV. Ressalta-se ainda que o modelo de documento sofreu algumas alterações, entre elas a troca do Ministério Coordenador do SNT. Era da Justiça, foi para cidades, hoje é infraestrutura, mas manteve a nomenclatura tradicional do documento. A confusão faz o próprio CONTRAN misturar os nomes. Na resolução número 205 de 2006, que versa sobre os documentos de porte obrigatório, prevê a exigência do porte do Certificado de Registro e Licenciamento Anual, CRLV. Outra resolução do CONTRAN que serviu apenas para esclarecer um significado foi a de número 22 de 98. Para efeito de fiscalização, o selo de uso obrigatório, que consta do artigo 230, inciso 1, comprovará a inspeção veicular, após regulamentação da referida inspeção, a qual estabelecerá, inclusive, a forma desse selo e o local de sua colocação. Não fosse a explicação do Conselho, muitos não saberiam qual o alcance da palavra selo no artigo mencionado. Infelizmente, existem confusões que nem o CONTRAN explica. Qual o significado, por exemplo, da sigla RENASH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, como consta do artigo 19, inciso 8, ou Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, como apresenta o anexo 1. E por falar em sigla, interessante apontar uma palavra incorporada ao nosso vocabulário, que na verdade é uma sigla da língua inglesa. No artigo 230, inciso 3, encontramos a infração de conduzir o veículo com dispositivo anti-radar. O radar, nome atribuído genericamente aos equipamentos medidores de velocidade, é a junção das primeiras letras de Radio Detection and Ranging, detecção e localização por meio de rádio. Aliás, a oportunidade é propícia para também esclarecer que os equipamentos eletrônicos usados para constatar outras infrações, como avanço sinal vermelho, imobilização na faixa de pedestres e trânsito em locais de horários não permitidos, não são considerados radares, mas levam o singelo nome de equipamentos automáticos não metrológicos, conforme a resolução do CONTRAN número 16504. Já que tratamos de um neologismo, criação de uma palavra nova, convém mencionar outros dois exemplos interessantes. O artigo 5º, ao tratar das competências dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, prevê a atividade de normatização, própria dos conselhos de trânsito. Embora seja hoje admitido na língua portuguesa, a palavra mais correta seria normalização.
como sendo a criação de normas. O segundo exemplo fica por conta do verbo obstaculizar, em vez de obstar, previsto no artigo 246. Não obstante tenha se tornado cada vez mais comum, a ponto de ser aceitável, a criação de verbos com o sufixo lisar é mais adequada quando o verbo derivar de um adjetivo, como de legal para legalizar, e não de um substantivo, que é obstáculo. Entre tantas curiosidades, destaca-se uma palavra totalmente brasileira, que inexiste na língua portuguesa. Trata-se do adjetivo seletista, utilizado no artigo 280, parágrafo 4º, para se referir aos ocupantes de emprego público contratados pela administração pública indireta, pelo regime da consolidação das leis do trabalho, nome atribuído à legislação trabalhista de nosso país. Ainda no artigo 280, parágrafo 4º, aproveito para destacar a palavra jurisdição, utilizada para determinar a competência da autoridade de trânsito na designação do seu agente autuador. O correto seria o termo circunscrição, a área de atuação territorial, já que jurisdição, que é a capacidade de dizer o direito, do latim jus, direito, e dicere, dizer, é exclusiva do Poder Judiciário. Assim como verificamos inovações linguísticas de nosso idioma, também encontramos na legislação de trânsito a utilização de termos estrangeiros, nos artigos 77b, parágrafo 2º, 77e, parágrafo 2º, 105, parágrafo 5º e 6º, 108, parágrafo único, 244, parágrafo 3º e 277, parágrafo 3º, por exemplo, consta o latim caput, próprio do vernáculo jurídico, e que significa cabeça, isto é, a parte introdutória do artigo, antes de sua subdivisão em incisos ou parágrafos. Aos que porventura desconheciam a expressão, vai explicar que se lê caput. Já nos artigos 77b e 139a, incluídos respectivamente pelas leis número 12.006 de 2009 e 2009 de 2009, nos deparamos com o inglês outdoor e sidecar. É, de certa maneira, um equívoco utilizar palavras que não são de nosso idioma em um texto de lei, mas ainda acho melhor tolerar a inserção de palavras estrangeiras quando são de domínio público, do que concordar com o termo vulgar, também incluído pela Lei 12.009, no artigo 139A, inciso 2, que exige a motocicleta de transporte remunerado de cargas, a instalação de protetor de motor, mata-cachorro. Sinceramente, não sei como as entidades de proteção dos animais não protestaram contra essa barbaridade escrita em uma lei cujo objetivo prioritário é a proteção à vida. Artigo 1º, parágrafo 5º. Enquanto o código mata-cachorro, mata aqui o meu tempo, encerrando por hora minhas divagações. Os que também são críticos, que me acompanhem, os que são gramáticos, que me corrijam, se eu estiver errado. Concordo ou não com os meus apontamentos, temos que reconhecer que, afinal, não é possível admitir que um código, cuja linguagem, em alguns momentos, seja tão rebuscada, usando a mesóclise na colocação pronominal do lavrar-se-á, do artigo 280, e do ser-leão, do artigo 266, nos renda tantas pérolas a ponto de nos propiciar o deleite desse texto. Esse texto escrevi em 18 de agosto de 2010, né, e traz para a gente uma reflexão sobre várias expressões interessantes da nossa legislação de trânsito. Tá? Eu fiz questão de ler porque eu aponto várias situações interessantes ali que eu gostaria de compartilhar com aqueles que ainda não tinham lido esse texto. Espero que tenha servido para vocês também conhecer um pouco mais das peculiaridades da nossa legislação de trânsito. Este foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.